Quero agradecer. Inicialmente, eu quero agradecer a oportunidade do convite que me foi feito pelo Iberujur. Quero parabenizar a UNAMA e o Iberujur por esse terceiro Congresso Internacional sobre Sustentabilidade, Ambiente e Direitos Fundamentais, que está sendo realizado de forma híbrida, presencialmente lá em Belém do Pará. Eu sinto muito não poder estar presente lá. Eu, inclusive, desde as 5 horas do Brasil, estava num evento em Portugal e também não consegui, lá na cidade do Porto, não consegui porque estou em Brasília, né, por várias atividades, então não consegui nem em Porto e nem em Belém, né? Então, eu quero, assim, a todos que estão em Belém, desejar um excelente evento. Aos que não estão como eu, né? É muito interessante, eu comentava isso quando falei no evento lá do Porto, que o evento presencial ele sempre permite essa troca de conhecimentos, troca de amizades, ampliação de relações acadêmicas, profissionais, é sempre melhor presencialmente. Então, os que, como eu, não conseguiram estar, convido para tentar estar nos próximos eventos. Então, feitas essas considerações, eu vou seguir a ordem das apresentações, reiterando meu agradecimento pela oportunidade e falar que o tema do evento, desse terceiro congresso, é um tema atualíssimo e sempre ressaltando que sustentabilidade não é só ambiental, ao menos ela tem essa questão de se ver no seu tríplice aspecto. Eu sempre tenho dito que não tem como ter sustentabilidade só ambiental, só social, só econômica. Tem que ter esse equilíbrio, né, nos três. Eu, como professora de Direito e Seguridade, Direitos Sociais, tenho sempre mencionado a importância de se ver como, assim como foi nos instrumentos internacionais, mencionados já há bastante tempo, a necessidade de se pensar de forma ampla, complexa e não apenas ambiental. Então, feitas essas considerações, eu vou passar, como eu disse, a ideia é seguir a lista, a ordem, e esse painel, então, que é o painel 2, meu nome é Zélia Pierdonat, eu sou professora da graduação, do mestrado e doutorado da Universidade Presbiteriana em Mackenzie de São Paulo, e, e tenho participado dos eventos do Iberojur há muito tempo, inclusive na reunião de formação do Iberojur, eu estava presente na cidade do Porto, lá em Portugal. A primeira a apresentar o trabalho é a Amanda Bezerra de Menezes, que é do Centro Universitário 7 de Setembro, e ela vai apresentar o tema A Questão do Ciberbullying no Prisma Legislativo, um estudo comparado entre as soluções jurídicas brasileiras e a legislação canadense, americana e francesa. Amanda, você tem 10 minutos para expor o seu trabalho. Muito obrigada. Eu gostaria de agradecer a todos os presentes, especialmente a professora Piedona por estar aqui me introduzindo. É a primeira vez que eu encontro esse tipo de evento. Quero agradecer também. E, para começar, eu acho que é sempre importante quando nós lidamos com direito tecnológico ter uma contextualização histórica, porque já que é uma coisa muito recente, foi uma transformação muito rápida, é fácil que a gente se perda na como a tecnologia se tornou e o espaço digital se tornou o que ele é hoje e como o direito reagiu com isso durante essa transformação. É especialmente notável para mim que você tem fases durante essa transformação digital. Especialmente podemos ver um ponto limiar em 2014, que é quando dentro do Brasil, que é quando a população de brasileiros online continuamente
passou de 50%, que também é o mesmo ano que o Marco Civil da Internet é aprovado. Com esse ponto, nós temos uma transformação em que a internet para de ser um nicho, para de ser algo que está ligado mais ao trabalho e à pesquisa, e se tornou algo que abarca todas as esferas sociais, tanto no questões profissionais, questões pessoais, questões de relacionamentos. E quando a internet abarca todas as esferas, ela não simplesmente integra elas, ela fundamentalmente transforma, tanto dentro de si quanto para fora de si. E isso causa todo um ramo de novos relacionamentos que nascem disso. Relacionamentos econômicos, como, por exemplo, nós vamos ver com aplicativos, com todo outro mercado, questão de LinkedIn, questão de pesquisa, onde nós temos muito mais fácil você achar fontes hoje em dia, mas também todo um ramo de relacionamentos pessoais. Alguns de forma positiva, como nós podemos ver, muito mais fácil você manter contato, encontrar pessoas novas, mas muito de forma negativas. Dentro dessas transformações nascem formas novas de abuso, formas novas de violações dos direitos. Entre esses está o cyberbullying, que é um termo que está em voga atualmente. Sempre foi um problema sério, mas que é um problema que sempre foi difícil de apontar, de entender, por causa que ele muitas vezes é sutil. Ele se esconde dentro do manto virtual, afetando normalmente os mais vulneráveis. Na maioria das vezes, nós só percebemos o dano que causa quando já se tornou físico, normalmente com questões como, por exemplo, automutilação, suicídio e outras formas de violência que é tão comum nós vemos nas notícias. É até interessante porque, para compreender o cyberbullying, nós temos que entender um pouco da definição. Existem poucas definições unânimes de cyberbullying. É uma questão complexa até dentro de códigos legais. Podemos ver que, raramente, nós temos uma descrição discreta e específica de cyberbullying. Você não vê isso na legislação canadense, no mais comum, que é o Act to Protect Canadians for Cyber Violence. Você não vê isso, por exemplo, na legislação francesa. Você não tem uma descrição, uma definição discreta de cyberbullying. Na verdade, nós podemos ver que o Brasil é um dos poucos países que estabelece uma definição de cyberbullying, mesmo que ela seja um pouco vaga e limitada. Você pode ver isso na Lei 14.811 do ano passado, em 12 de janeiro de 2024, que simplesmente coloca cyberbullying como bullying pelo intermédio digital. A questão é que o cyberbullying, como um termo, ele é um termo guarda-chuva. Você tem muitas coisas dentro dele, que é por isso que muitas vezes você tem uma dificuldade de estabelecer legislações específicas. Você vai ter coisas como assédio, discurso de ódio, revenge porn, muitas coisas que acabam sendo lidadas em legislações separadas ou são normalmente não concebidas como parte de um grupo inteiro, como o cyberbullying, o que dificulta a pesquisa sobre o tópico. Quando nós lidamos com as legislações principais brasileiras sobre isso, nós temos que, é claro, citar a Lei 14.811, que define o que é cyberbullying, criminaliza o cyberbullying, mas, especialmente, nós temos que compreender o marco civil da internet, que é o que ajuda a gente a entender como a internet é tratada em primeiro lugar. Porque o marco civil da internet é muito influenciado pelo direito americano, que é um dos meus pontos que eu queria trazer. Você vai ter muitas doutrinas americanas na formação dele, como, por exemplo, o Innocence Transmission, que é baseado na ideia que provedores de serviços não podem são presumidos inocentes, a não ser que eles já tenham sido provados que o serviço deles estavam tendo conteúdo ilegal, como, por exemplo, discurso de ódio. O Judicial Notice and Takedown, que é a base de como o Marco Civil lida com todos os conteúdos que violam os direitos das pessoas dentro por exemplo, redes sociais ou outros serviços de internet. E é interessante quando a gente compara isso, porque quando a gente olha, por exemplo, a legislação canadense, que é mais antiga que o Brasil quando trata de cyberbullying, mas ao mesmo tempo também influenciado muito pelos Estados Unidos, utilizando doutrinas semelhantes, nós podemos ver que ela também mantém essa ideia de innocence transmission,
ela até cita casos americanos como base de jurisprudência para defender isso, mas ela tem uma perspectiva muito mais agressiva que a brasileira. Ela valoriza menos o direito à privacidade. Isso a gente pode ver na legislação de 2013, que eles passaram depois dos terríveis casos do suicídio da Rita Patterson e de outra jovem durante o mesmo período, a Amanda Todd, em que você causou uma situação muito intensa no Canadá, e o que levou ao governo conservador passar o que eles chamam da lei para proteger os canadenses de crimes sexuais, de crimes digitais. Durante esse período, você permitiu muito mais fácil para o acesso a celulares, dispositivos eletrônicos. Você permitiu liberdade, eles criaram a base para liberdade condicional, limitando o uso de computadores. Mas eles nunca realmente tratam, por exemplo, dos provedores de internet, porque muitas vezes para evitar tocar em interesses econômicos das corporações que mantêm essas relações digitais. A questão é que você tem que lidar com isso a um certo nível, é muitas vezes ignorado até para não mexer nesses interesses, mas porque regular as redes sociais, os serviços de internet, os espaços digitais, é uma forma de prevenção contra esses abusos. Porque quando você não regula esses espaços, o que você normalmente acontece, muito semelhante ao que se passa na França, numa legislação recente de 2013, em que eles colocam a maioridade para o uso da internet. Você tem que ter uma idade certa para você utilizar esses serviços digitais, mas a questão é que você não deveria estabelecer uma maioridade, um limite para o usuário para utilizar serviços online. O Estado deveria garantir a segurança do uso da internet e não limitar o uso para outras pessoas. Sem você tomar uma perspectiva de prevenção e garantia de direitos do usuário, o que você ocorre é que você está constantemente tentando ou lidar com casos individuais, o que é impossível, ou você está tentando evitar que você tenta limitando os direitos do usuário, na esperança que você tenha menos abusos, como se você quisesse evitar que as pessoas vão para a rua. Dentro dessa perspectiva, é interessante que essa mesma legislação francesa estabelece muitas formas de regular como redes sociais lidam com isso. Por exemplo, eles vão colocar que você pode ter um sistema. Sim. Anda só para lembrar que tu tens 1 minuto, tá? Entendo, entendo. Não, nessa questão, eles colocam, por exemplo, múltiplas formas que você tem que colocar, é, apontar para os usuários o que seria a forma de abuso. Eles colocam dentro dessa legislação que, ah, nesse sentido, eu acho que é interessante que o Brasil ele evita tocar em afetar dentro dessas redes sociais, ele toma casos individuais. E esse tomar casos individuais limita consideravelmente como a lei pode, de fato, alterar o cenário social. Porque você não pode alterar o cenário social se você não considerar esses espaços digitais e como o abuso ocorre dentro deles. E como as pessoas, as empresas se beneficiam desse abuso. Muito obrigada pela apresentação. Eu queria agradecer especialmente para a minha professora, a Mariana Urano, que me introduziu à pesquisa acadêmica, e meu orientador, Ramon Negócio, que sempre me ajuda a expandir meus horizontes dentro dessa área do direito da tecnologia. Eu que agradeço. Eu estou nessa difícil tarefa de, eh, de limitar o tempo, né? Então, É, é bom porque se depois sobrar um pouquinho, a gente pode discutir. Quero uhum, parabenizar aí a pesquisa tua, assim, inclusive essa análise comparada é sempre interessante, quero fazer esse registro e agradecer a tua compreensão também do tempo. Bom, então, na sequência, eu vou passar a palavra para a Letícia, né? Ah, desculpa, Larissa. Desculpa, Larissa.
A Larissa Costa, eu vejo que ela está presente, que é da Universidade Autônoma de Lisboa, Luiz de Camões, e está, então, vai apresentar online. E, ô Larissa, tem que da próxima vez tentar vir a Belém. E vai, Sim. e vai apresentar sobre o tema liberdade de imprensa e censura prévia no Estado de Direito, limites constitucionais no Brasil e na União Europeia. Larissa está com a palavra pelo tempo de 10 minutos. Sim. Bom dia a todos e a todas. Os meus melhores cumprimentos à professora Zélia. É, concordo com o que a professora disse, que bom mesmo é quando a gente pode ir presencial, é maravilhoso, conhecemos pessoas, fazemos amigos. Agora, eu digo que o online também é uma forma de nos aproximar dos nossos sonhos, porque é uma forma prática da gente apresentar os trabalhos e conciliar com a vida adulta, que é uma grande correria. E eu gosto muito de apresentar os trabalhos online, que às vezes eu não posso ir, mas é uma forma de eu me aproximar dos meus sonhos, né? E da minha vida acadêmica. Então, a professora Zélia já falou o meu tema, que é liberdade de imprensa e censura prévia no Estado de Direito, limites constitucionais no Brasil e na União Europeia. Vou dar aqui uma palavrinha para vocês. Então, vamos lá. A temática da liberdade de imprensa e os limites da censura prévia, eles suscitam uma reflexão indispensável em relação ao papel dos meios de comunicação nas sociedades democráticas e aos contornos constitucionais que disciplinam essa liberdade fundamental. Em tempos de crescente polarização política, proliferação de desinformação e pressões institucionais, torna-se ainda cada vez mais necessário reafirmar os princípios que regem o livre exercício da atividade jornalística em observância aos parâmetros do Estado de Direito. Do ponto de vista dogmático constitucional, a perspectiva deve ser o reconhecimento da liberdade de imprensa como a manifestação qualificada da liberdade de expressão. Diferentemente da liberdade de opinião individual, a liberdade de imprensa tem um aspecto institucional que a diferencia. Ela é essencial para garantir a transparência das ações do Estado, o pluralismo político, o debate público informado e a efetivação do direito à informação da sociedade. Ao vedar expressamente a censura prévia, o texto constitucional brasileiro adota uma postura de intolerância absoluta quanto a qualquer forma de controle estatal antecipado sobre o conteúdo da informação. Tal vedação não significa, contudo, a ausência de limites. O modelo brasileiro adota um sistema de responsabilidade a posteriori, conforme delineado pela teoria da colisão entre direitos fundamentais, que exige em cada caso concreto a ponderação entre princípios em conflito, quais sejam a liberdade de imprensa versus honra, intimidade, imagem ou até mesmo a segurança do Estado. A decisão do STF na DPF 130 é paradigmática, porque reinterpreta o papel da imprensa sob a égide da Constituição de 88 e refuta a ideia de um controle legislativo pré-moderno, herdado do regime autoritário. O Supremo, ele reconhece que qualquer tentativa de condicionamento prévio da informação, ainda que sob argumentos como proteção moral, interesse público ou defesa da honra, configura censura e, portanto, é inconstitucional. Já o modelo europeu, o tratamento da liberdade de imprensa, ele é igualmente sofisticado, mas se dá com base na ideia de uma liberdade limitada por normas de direito internacional público, sobretudo a Convenção Europeia de Direitos Humanos. A Corte Europeia de Direitos Humanos tem enfrentado casos nos quais se exige uma análise apurada entre liberdade e abuso, com destaque para a aplicação de um teste triplo. O que seria esse teste triplo? A restrição deve ser prevista em lei, deve-se responder, deve haver uma finalidade legítima e ser necessária em uma sociedade democrática. Vale observar que, diferente da rigidez brasileira quanto à censura prévia, o sistema europeu admite, em casos excepcionais, restrições prévias à liberdade de expressão, como a suspensão temporária de conteúdos, como a suspensão temporária de conteúdos que incentive a violência
ou o ódio racial. No entanto, essas restrições estão submetidas, como eu já disse, a padrões de proporcionalidade e necessidade extremamente rigorosos sob constante escrutínio judicial. Essa diferença revela um contraste interessante entre os modelos constitucional brasileiro e o europeu. Enquanto o Brasil adota uma proibição total da censura prévia, mesmo diante de potenciais abusos, a União Europeia admite restrições excepcionais, desde que criteriosamente justificadas. Em ambos os casos, permanece intocável a premissa de que o pluralismo informativo e o livre debate de ideias são essenciais para a vitalidade democrática. Destaco que a liberdade de imprensa, ela deve ser protegida, não apenas formalmente, mas também de maneira substancial. Isso significa combater não só a censura estatal direta, como também formas sutis e indiretas de cerceamento, como pressões econômicas, manipulação de verbas públicas, de publicidade, judicialização abusiva de jornalistas e instrumentalização do sistema de justiça para fins intimidatórios. Além disso, vale refletir sobre o papel ético da imprensa. A liberdade de informar, ela traz consigo o dever de fazê-lo com responsabilidade, verdade e respeito aos direitos fundamentais dos indivíduos. A responsabilidade social da imprensa não pode jamais ser confundida com tutela estatal sobre seu conteúdo, e sim como compromisso com a verdade, a sociedade e o interesse público. Por fim, tanto no Brasil quanto na União Europeia, o fortalecimento da liberdade de imprensa depende da existência de, óbvio, instituições democráticas, de um judiciário independente e de uma cultura cívica que valorize a crítica, a transparência e sempre o debate plural. É nesse ambiente que a liberdade de imprensa deixa de ser apenas uma cláusula constitucional e se transforma em um real instrumento de emancipação democrática. É isso, gente. Obrigada a todos. E concordo. Tá ouvindo agora? Então agora Eu que sim. agradeço, e concordo que as novas tecnologias permitem isso, né? Permitem que, eu não sei se você está em Portugal ou no Brasil, eu vi que você está lá na Autônoma, lá de Lisboa, mas pode ser até que esteja aqui no Brasil, mas pode ser que esteja lá e está apresentando um trabalho de um evento híbrido que está ocorrendo. Eu digo que a pandemia deixou essa herança boa, né? Porque a gente começou, já tinha, mas era muito menos utilizada do que, do que depois da pandemia, e que permite isso, realmente permite. Só que a gente perde um pouco, né? Porque Isso. apesar de que durante a pandemia num evento do Iberojur, eu vi uma exposição da professora lá da Lusófona do Porto, e eu vi, já perguntei para o doutor Fábio, eu quero o contato dela, conversei com ela deu palestra lá no Mackenzie, eu dei palestra lá na Lusófona, e assim, então a gente pode fazer isso também. Dificulta um pouco, mas podemos fazer Isso, isso, né? isso. E o Iberojur tem o contato, então dá para seguramente fazermos isso, né? Mantermos contato com as pessoas. Então, parabéns e agradeço aí você apresentou em 8 minutos, agradeço. Provavelmente vai sobrar um tempinho para a gente fazer alguns comentários. E o tema que você apresentou também, extremamente atual, né? Os dois apresentados ali. Então, a questão da liberdade de imprensa, e essa semana, a semana passada, foi comemorado o Dia da Liberdade de Imprensa, Sim, então, sim, e é extremamente atual nesses momentos, né, de tensões assim que não se restringem ao Brasil, mas está no mundo todo. o mundo todo. Eu não vi, pode ser que esteja com outro nome, mas o próximo trabalho seria do Luan Xerez, do Centro Universitário 7 de Setembro. Eu não sei se o Luan está. O trabalho dele é o uso da jurimetria na advocacia preventiva, uma análise dos procedimentos administrativos
contra as operadoras de saúde. Como ele não está, se porventura ele ingressar depois, aí no final ele vai ter a oportunidade. Então, eu já vi que a próxima está, né, que é a Marli Monteiro. A Marli Monteiro é da Faculdades Integradas de Bauru, Estado de São Paulo, e vai falar sobre a hermenêutica jurídica e o contexto social. No último evento que eu coordenei, um painel, tinha também representantes lá de Bauru, e eu soube que o Fábio esteve em Bauru há pouco tempo, né, professora Marni? Então, eu disse para ele que tinha um evento em Aracaju, no período que ele estava, ele disse, não posso ir porque vou para Bauru, né? Então, eu vou passar a palavra para a senhora, então, para a exposição em 10 minutos. Está com a palavra. Muito obrigada pela oportunidade. Agradeço muito estar aqui, embora meu desejo fosse estar presencial, né? Mas estou em Bauru e tivemos a honra, há 3 semanas atrás, de receber o Dr. Fábio aqui no simpósio, né? Temos um contato muito bom com a Iberojur e o nosso desejo é sediar também um congresso internacional. Essas tratativas estão sendo feitas com o professor, meu colega e ilustre coordenador do curso de Direito, Dr. Camilo Stangerlin Ferrares. A temática, a minha proposta de apresentação é a respeito da hermenêutica jurídica e do contexto social. Trabalho com isso já há algum tempo, com essas investigações, inclusive como pesquisadora da USP. E a proposta do artigo é estudar a hermenêutica no pensamento ou no viés de Habermas, uma vez que o exercício interpretativo, como subsídio para a prática jurídica, tem merecido um destaque considerável na atualidade, porque ela se concretiza, né, ou melhor, concretiza o direito através de uma atitude autorreflexiva. O comando de uma norma é determinado tanto pelo seu conteúdo, quanto pelo procedimento interpretativo daqueles que trabalham com o direito e que levam em conta não só valores, como consenso também, acordo, faticidade e o momento histórico, que na forma proposta por Habermas é o objetivo central deste estudo. Descrita como uma tarefa fundamentalmente histórica, o processo hermenêutico no século passado foi compreendido como um mecanismo de explicitação do conteúdo trazido na lei pela vontade do legislador apenas. Mais tarde, passou a ser uma forma de mostrar o sentido da regra com uma visão sistemática do direito. E o que nós procuramos é trazer o pensamento habermasiano sobre os limites e alcance da interpretação de regras jurídicas postas em vigor em um contexto social muito diverso de sua aplicabilidade. Juntamente com o mito, a religião e a linguagem, as normas de condutas impostas pelo Estado sempre representaram a forma pela qual a sociedade se identifica e procura manter essa identidade por meio da objetivação de sua essência real. Isto é prioritário para a investigação da legitimidade do processo hermenêutico na análise jurídica, uma vez que a leitura que os magistrados fazem das leis reflete temas como tradição, valores, autoridade também. E as leis, na atualidade, guardam as características de universalidade, enquanto os valores são particularizados, dependendo de uma ordem transitiva, levando-se em conta não o que é correto, mas o que é bom para aquele contexto social naquele momento histórico. Ao buscar decisões capazes de atender a um ideal de justiça, levando-se em conta a defasagem entre o sistema legal e os inúmeros casos que carecem de soluções legítimas pela sociedade, urge uma retomada de argumentação construtiva na forma habermasiana.
Assim como a linguagem e a religião representam a identidade coletiva do agrupamento social, a lei não é apenas a representação abstrata das normas de conduta da comunidade que representa, mas é ela própria, a sociedade, em seu aspecto legal. Dessa forma, a lei deve ser compreendida no contexto de um pensamento nacional já formulado, expresso por símbolos vinculados à experiência e por ela contido até a expressão de sua força ordenadora. A linguagem, portanto, é fundamental para o direito, porque é por meio dela que se exprime o válido e o não válido. E sem o seu domínio, o sistema jurídico poderia apresentar demasiadas obscuridades e sua aplicação não alcançar o fim proposto. Mas para atingir a pretendida universalidade, é preciso que se busque o sentido e alcance das expressões nelas contidas, contrariando a corrente positivista dominante no século passado e durante muito tempo. A lei só se caracteriza completamente como norma legal se estiver relacionada à vivência moral humana, na medida em que se distingue da experiência que lhe deu origem, quando se torna lei escrita. O aplicador da lei, ao examinar o caso concreto sobre o qual fará incidir a lei ou não, tem diante de si uma sociedade plural, com diferentes visões de mundo e em constante transformação. O sentido da legislação posta pelo Estado não é implícito, mas atribuído pela argumentação jurídica que apresenta variáveis de justificação de propositura e de aplicação. Enquanto o sentido da norma, no momento de sua elaboração, possui as exigências de abstração e universalidade em sua aplicação, há a necessidade de respeitar a especificidade do caso concreto. Como a lei nem sempre diz em sua comunicação externa o que a sociedade anseia, sugere-se uma investigação sobre o que a linguagem produz na mente daquele que descreve no momento de sua interpretação. Porque o direito não se esgota nas leis, mas deve ser visto como expressão da vontade do povo num determinado contexto histórico e um processo lógico com a incumbência de cumprir com a sua função social. O conhecimento jurídico não poderia ficar mais restrito ao conhecimento das regras legais, mas deve estender-se para o conhecimento da sociedade produtora desse mesmo sistema legal. No direito, há necessidade de se garantir o contraditório, preceito constitucional, e é preciso garantir a todos os interessados a participação em igualdade de condições na busca da conformação de um provimento legal, procurando convencer por meio do melhor argumento a tese defendida. Através do argumento que se procura convencer um terceiro neutro na relação processual, que é o órgão decisor, da validade de uma norma de conduta. E o direito tem que buscar a correção normativa com o bem da comunidade que regula, atribuindo sentido às regras gerais. A tarefa do aplicador do direito consiste em remontar os signos contidos nos textos legislativos com a vontade do legislador expressa através de tais signos em consonância com os anseios da comunidade que regula. Então, buscar o bem comum é o objetivo da lei. E esse vai ser alcançado através do processo interpretativo que deve ser levado a efeito no momento da aplicação da norma ao caso concreto. Quando alguém diz algo no contexto jurídico, se refere também a algo no mundo social e no mundo subjetivo do falante, como resultado de suas vivências e experiências pessoais, assumindo uma atitude objetivamente em face de algo no mundo. Ao interpretar, o operador do direito faz um exercício construtivo, buscando tornar a prática jurídica a melhor possível, criando um direito novo, na forma de relatos aperfeiçoados daquilo que é definitivamente compreendido e aplicado à situação concreta, construindo julgados e jurisprudência. Nesse sentido, a interpretação construtiva é uma questão de impor um propósito a um objeto ou prática, procurando torná-lo o melhor exemplo possível
da forma ou gênero das quais pertençam. A interpretação do direito é, portanto, a mediação entre a realidade contemporânea privada e a legislação posta em vigor. As questões sociais serão resolvidas justamente no âmbito do direito interpretado, de forma a preservar a concepção do que é bom por via construtiva, de forma a buscar soluções para as questões sociais. E quando nossa consciência histórica se desloca rumo a horizontes históricos para além da fronteira do presente como forma de horizonte do qual vive a vida humana, é que estamos construindo um novo direito na forma de relatos experienciados. Muito obrigada. Nada, eu já ia falar, mas a senhora foi exatamente nos 10 minutos, né? Eu agradeço e, assim, a senhora demonstrou ali o quanto a teoria pode contribuir com a prática, né? Por isso que se faz pesquisas científicas, né? Acadêmicas que vão auxiliar nas questões práticas e com o seu trabalho deu para se perceber bem essa relação entre teoria e prática. Parabéns, professor. Eu Muito vou agora, na obrigada. sequência, chamar a Mércia Gonçalves, Mercília, desculpa, Gonçalves, eu vi que ela está presente. E a Mercília, desculpa aí eu ter me equivocado, Mercília. A Mercília vai falar sobre de Portugal, como só tem a sigla, depois você diz que é ISTG. Depois eu quero que você fale, porque eu não sei o que significa. É o nome da instituição. O acesso à justiça como direito fundamental no campo do direito notarial e registral. Mercília, você, não sei se a pronúncia é correta, você está com a palavra e gostaria que você apresentasse sua instituição. Boa tarde a todos. Antes de mais, aproveito para vos cumprimentar e endereçar os meus agradecimentos à Iberojur por ter aceito o meu trabalho. Começo assim com a apresentação do trabalho O Acesso à Justiça como direito fundamental no campo do direito notarial e registral. Ora, o direito de acesso à justiça está situado na parte 1, título 1 da nossa Constituição, ou seja, está junto dos princípios gerais dos direitos e deveres fundamentais, não integrando o catálogo de direitos, liberdades e garantias, nem de direitos económicos, sociais e culturais. O facto de não integrar o catálogo não faz com que não possa ser considerado como um direito fundamental. Na realidade, é isso que o direito de acesso à justiça é, um direito fundamental análogo aos direitos, liberdades e garantias. Aqui, por força do disposto no artigo 17 da Constituição da República Portuguesa, o direito de acesso à justiça passa a beneficiar do regime específico dos direitos, liberdades e garantias. Jorge Miranda refere-se a isso mesmo quando diz que, quanto aos direitos de natureza análoga, constantes do título 1 da parte 1 como o direito de acesso a tribunal, por eles serem inscindíveis de princípios gerais com imediata projeção nos direitos, liberdades e garantias, aplicam-se-lhe todas as regras constitucionais pertinentes. Vários autores não têm dúvidas em afirmar que o direito de acesso à justiça e ao direito é um direito fundamental. Gomes Canutilho diz que o direito de acesso ao direito e à tutela jurisdicional efetiva é ele mesmo um direito fundamental, constituindo uma garantia imprescindível da proteção de direitos fundamentais, sendo por isso inerente à ideia de Estado de Direito. Reforça ainda que ninguém pode ser privado de levar a sua causa à apreciação de um tribunal, pelo menos como último recurso. Por isso, o artigo 20 da Constituição da República Portuguesa consagra um direito fundamental, independentemente da sua recondução a direito, liberdade e garantia ou direito análogo aos direitos, liberdades e garantias. O direito de acesso à justiça e ao direito é, na minha opinião, um verdadeiro direito fundamental, porque garantido na Constituição e, como tal, deve ser assegurado pelo Estado. É preciso também não esquecer que o direito de acesso à justiça só é possível de concretizar se houver um verdadeiro Estado de Direito democrático, com instituições dotadas de independência que apliquem a justiça de forma imparcial. Acrescento também que só é possível se existir um Estado social que garanta aos cidadãos a fruição deste direito em condições de igualdade e que, como tal, não sejam confrontados
com barreiras de cariz económico e outros. Concluindo, o direito de acesso à justiça e ao direito deve ser encarado como um direito fundamental que só pode ser concretizado com a existência de um Estado de Direito democrático e social que o garanta a todos e que só foi possível chegar aqui devido às transformações sociais que tiveram lugar ao longo da história, resultado da tomada de consciência do homem em relação aos seus direitos e da conquista dos mesmos com a sua ação. Nesse contexto, em busca da efetividade do direito, o acesso à justiça foi por muito tempo entendido como sinónimo de direito de ação e acesso ao poder judiciário, contudo, ele não se restringe a possibilitar a provocação do poder judiciário para obter a apreciação de um direito, mas sim como possibilidade de composição justa da controvérsia, na medida em que justiça e jurisdição são institutos distintos. A justiça pode ser obtida de diversas formas, notadamente por meio da autotutela e pela imposição da decisão judicial. Nesse sentido, visando a efetivação do acesso à justiça, vislumbra-se a necessidade de promover o surgimento de novas, bem como fomentar as formas integrativas e ou alternativas de resolução de conflitos já existentes, com o escopo de cumprir a função social de acesso efetivo à justiça. A solução judicial deixou de ser a via principal e passou ao acesso aos direitos pela via adequada de composição. As vantagens e eficácia da adoção de meios alternativos de satisfação da vontade das partes possuem diversos pontos positivos, dentre eles a possibilidade de produzir soluções melhores para os problemas, o controlo material da solução, a maior probabilidade de manutenção de relacionamento entre as partes, a celeridade, bem como a contenção de danos à imagem. Entre os meios alternativos atualmente utilizados em Portugal, destacam-se inicialmente a conciliação, a mediação e a arbitragem, mas entende-se que é possível ir além. Nesse sentido, é evidente a necessidade de aumentar o número de portas de acesso à justiça. Isto posto, os serviços notariais e registais mostram-se assim adequados igualmente, pois além de garantirem a legalidade dos atos praticados, também conferem presunção de veracidade, validade e autenticidade às relações jurídicas constituídas ou declaradas, prevenindo litígios e conflitos oriundos de eventual falta de segurança jurídica, além de beneficiarem as partes com a celeridade no atendimento e com a eficácia do resultado. O notário apresenta atualmente uma dupla configuração no ordenamento jurídico português, é oficial público numa vertente publicizante e é um profissional liberal numa vertente privada. No campo da atividade registal, o conservador exerce em Portugal uma função predominantemente pública, sendo as conservatórias um serviço público do Estado. A imparcialidade e independência do notário no exercício da função notarial pública são indispensáveis durante a sua atuação, visando assegurar a segurança jurídica, prevenindo litígios e também solucionando-os de forma eficaz. A imparcialidade não se verifica apenas no momento da lavratura do ato, mas durante todo o exercício da atividade, desde a audiência das partes, aconselhamento jurídico, a qualificação das manifestações de vontade, a documentação dos factos e atos e negócios jurídicos, registros e atos de autenticação. É inquestionável que a organização da sociedade, bem como a garantia do princípio de acesso à justiça por meios integrativos, necessita de um aparato administrativo organizado que proporcione eficiência, confiança e imparcialidade. Trilogia qualifica o notariado. A Lei número 23/2013, de 5 de março, que institui a lavratura de inventários extrajudicialmente considerada um marco da desjudicialização, é um exemplo de sucesso da atividade notarial, atuando como uma porta de acesso à justiça e efetividade do direito. Por sua vez, a atividade notarial o divórcio extrajudicial pela Lei nº 61/2008, de 31 de outubro, é possível quando os cônjuges estão de acordo e pode ser feito numa conservatória de registro civil. Este tipo de divórcio é também conhecido como divórcio por mútuo consentimento ou por mútuo acordo. Sendo assim, formatar negócios jurídicos, autenticar documentos, comprovar factos, produzir provas, registar atos e factos, prevenir litígios, certificar fé pública, complementar o trabalho da jurisdição e da administração, reduzir conflitos, conferir presunção de veracidade a documentos para utilização no exterior, desafogar o judiciário, garantir arquivamento e perenidade do documento, reduzir custos de transação, produzir normas individuais e concretas com efeitos de generalidade e abstração,
qualificar a vontade das partes, garantir segurança jurídica, tudo isso são atributos dos serviços notariais e registais e demonstram as suas condições de adaptabilidade às realidades sociais e seus diferentes momentos históricos. Pode ser assim utilizada a atividade notarial e registal como um instrumento de resolução de conflitos de forma integrativa e não substitutiva do Poder Judiciário. A efetividade dos direitos fundamentais não se resolve com a criação e positivação de mais direitos, mas através da garantia da efetividade dos direitos já conquistados pelos indivíduos. O mesmo ocorre com o direito fundamental de acesso à justiça e a necessidade de meios integrativos à justiça que busquem efetivar os direitos já conquistados. O acesso à justiça, direito fundamental que traduz-se numa garantia de proteção eficaz dos direitos dos indivíduos, não necessariamente por intermédio do Poder Judiciário, que se encontra em crise em razão da quantidade exorbitante de ações propostas diante da referida crise do Poder Judiciário. Visualizar o acesso à justiça apenas pelas portas do Judiciário é o mesmo que limitar, quando não aniquilar, a efetividade do direito. Propõe-se então uma extensão do sentido de acesso à justiça, sem perder de vista a hermenêutica constitucional de salvaguarda, de vanguarda, a fim de estimular mecanismos privados ou informais de resolução de conflitos. Neste caminhar ressurgem variadas formas de resolução de conflitos alternativas à jurisdição estatal, a título de exemplo, os institutos de arbitragem, de conciliação, de mediação, de uso capião, de inventários e divórcios extrajudiciais, todos voltados à pacificação social por meio da composição de litígios. Tais instrumentos desburocratizam a análise dos conflitos por meio de uma justiça coexistencial, estimulando a compreensão, tolerância e participação dos envolvidos. As partes tornam-se verdadeiros protagonistas da construção da solução, dando maior efetividade à justiça. Não obstante, os serviços notariais e de registro também podem ser considerados como uma porta de acesso à justiça, através da qual as partes autocompõem-se, sem que qualquer delas saia com o sentimento de derrota. A desjudicialização e consequente adoção de um sistema... Mercília, tu está terminando? Eu botei o dedo, acho que você não viu antes. Sim, estou a terminar. Tá bom, então. Tá Peço ok, desculpa. obrigada. A desjudicialização e consequente adoção de um sistema de justiça multiportas, com força nos serviços notariais e registais, apresenta-se como a via adequada para a solução de certos litígios e o alcance de diversos direitos, tudo sob o manto da segurança jurídica, de forma simples, célere e eficaz. O verdadeiro acesso à justiça como direito fundamental só se concretiza quando o Estado garante não apenas o direito de ação, mas também múltiplos caminhos eficazes e acessíveis para a resolução de conflitos, sempre pautados pela segurança jurídica, imparcialidade e respeito pela autonomia das partes. Muito obrigada pela vossa atenção. Cília, como é que é o nome da tua instituição? Porque só tinha a sigla e eu não soube dizer o nome da instituição. É hashtag Instituto Politécnico do Porto. Ah, eu já estive ali. Em 2021 teve um evento, uma palestra, um evento. Foi, acho que dia 20 ou 21 de outubro eu estive ali. Então, tá. Muito bem, obrigada. E eu Obrigada. tenho esse papel de controlar o tempo. Eu vou Claro. passar a palavra agora. Vamos voltar para o Brasil. E eu vejo que a Cássia está bem pertinho, ao menos assim, próximo a Belém, né, Cássia? A Sim. Cássia Gouveia Conceição Carreira, ela é da Universidade Federal do Amapá, vai tratar sobre uma perquisição jurídica do princípio da precaução e prevenção, uma abordagem da sustentabilidade com foco no meio ambiente do trabalho. Você tem, Cássia, 10 minutos para expor o teu trabalho. Obrigada, professora. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar respeitosamente a instituição, na pessoa da professora Zélia. Quero agradecer a oportunidade, dizer que é uma honra compartilhar este espaço de pesquisa com vocês. Achei chiquérrimo ter uma colega portuguesa aqui com a gente. E fazer pesquisa é isso, né? É se desafiar. Então, para muitos, né, como para mim, não deu para estar lá no evento presencial, mas eu fico muito feliz de poder contribuir aqui no evento online.
Esse evento ele tem o foco, né, da COP30 e aqui da Amazônia, né, de onde eu moro, né, de Macapá, que é um estado, que é a capital do estado do Amapá, que é coladinho no Pará. A COP30, com toda a discussão importante que ela tem sobre sustentabilidade, ela acontece na Amazônia, mas talvez não seja para nós amazônicos, porque quando eu vejo o valor da passagem, o valor dos eventos, eu sei que aqui do Amapá, mesmo morando do ladinho, eu não vou conseguir ir lá discutir um pouco sobre essa ciência. Então, é, esse espaço ele é muito importante também, porque ele abriu a possibilidade para a gente, de alguma forma, contribuir cientificamente, né, para o evento da COP, pelo menos para deixar aí alguma sugestão nossa, né, referente e pertinente aos assuntos. Então, o meu tema, ele fala dessa prescrição jurídica, né, do princípio da precaução e da prevenção. Ele analisa como esses princípios orientam ações antecipatórias para evitar danos ambientais, especialmente no contexto laboral. Essa abordagem, né, de efetivação desses princípios promove o quê? Conforme a pesquisa, sustentabilidade ao integrar a proteção do meio ambiente e a saúde ocupacional. E aí a gente consegue, se efetivar os princípios, atender não só à legislação, mas atender também aos nossos deveres éticos. Então, o meu artigo ele trouxe um objetivo geral de aplicação, de estudar a aplicação desses princípios com foco em sustentabilidade do meio ambiente do trabalho. A ideia que ele traz é de que a efetividade dos princípios, eles podem promover práticas que reduzem significativamente os mais variados riscos nas mais variadas corporações e ambientes laborais. A, a problemática, né, do artigo e a problemática prática que eu vejo nisso é como que esse princípio, né, esses princípios da precaução e da prevenção, ele pode ser aplicado no ambiente de trabalho. Então, para tentar responder isso, eu fiz uma pesquisa, uma revisão bibliográfica. Essa minha revisão bibliográfica, eu digo que é uma revisão bibliográfica porque eu não consegui um único autor que pudesse perfazer todo o tema. Então, eu descarto que é um referencial teórico e digo que, para construir conceitos que eu vou trazer aqui, eu fiz essa minha revisão de literatura. Eu fiz consulta de livros, de artigos e a plataforma do Google Acadêmico, para enfatizar o quê? A necessidade de efetivação desses princípios como um diferencial estratégico para a redução de riscos nos mais variados ambientes laborais. Para quem tiver interesse também, estudar um pouco, as palavras-chave que eu sugiro é precaução, prevenção, sustentabilidade, meio ambiente. E os princípios da precaução e da prevenção, eles devem ser voltados, devem ser entendidos como princípios que promovem isso, sustentabilidade. E aí, quando a gente adota um contexto laboral dinâmico, qualquer corporação, qualquer empresa, é necessário também entender que elas enfrentam desafios expressivos para a implementação dessas diretrizes preventivas, que não é só cumprir a lei, mas é investimento tecnológico, é investimento financeiro em geral, é mudança de cultura. Então, quando eu pensei nesse artigo, foi exatamente tratando até de uma realidade aqui da minha cidade. Eu vejo pessoas subindo no poste para fazer manutenção de fios e equipamentos, e às vezes eles deixam o equipamento ali no chão. Então é necessário que entender esses princípios também por parte dos colaboradores, por parte dos gestores, para que seja possível, né, que o princípio da precaução e da prevenção possa ser aplicado efetivamente no ambiente de trabalho, considerando as diferentes empresas, os diferentes cenários. A hipótese que eu adoto aqui é que a adoção consistente desses princípios nas organizações, elas reduzem significativamente riscos em variados ambientes. Eu contextualizo também que, para entender como aplicar esses princípios da precaução e da prevenção, é necessário investigá-los e identificar as dificuldades. A base teórica desses princípios não é explícita, mas é a própria Constituição, no artigo 225. E, especialmente no parágrafo 1º, ele vem, né, com várias obrigatoriedades de se cumprir medidas específicas, como criação de áreas protegidas, existência de estudos de impacto ambiental, mas isso tudo para quê? Para promover uma segurança do meio ambiente. A aplicação dos princípios, né, da precaução e da prevenção, eles representam o quê? Medidas preventivas que visam o quê? Não só promover sustentabilidade, mas segurança como um todo.
Eu gostaria de destacar que entre as medidas, né, que a nossa base fundamental constitucional nos oferece, destaco assim que ela às vezes ela limita, por exemplo, o controle de poluição sonora, controle de gestão adequada de resíduos, e isso não deve ser entendido assim, uma limitação da lei pela lei. Não, é uma forma de promover bem-estar ambiental. E aí eu peço que vocês considerem o meio ambiente do trabalho como um meio ambiente, para que tudo possa fazer sentido, por assim dizer. O princípio da prevenção, especificamente, ele pode justificar a proibição de atividades laborais, mas por quê? Porque ele não sugere só interrupção, ele fala das medidas proporcionais que podem ser adequadas para melhorar os ambientes mais variados, inclusive do trabalho. Então, sintetizando, a base desses princípios é a base constitucional, e ela impõe medidas, a exemplo, o princípio da prevenção, impõe medidas de doações de atividades que respeitem padrões ambientais, como o uso de filtros, tecnologias adequadas. A diferença entre o princípio da prevenção e da precaução é exatamente está sobre a certeza científica. Enquanto o princípio da prevenção ele diz que há uma certeza científica, né, de que determinada atividade pode causar um dano ambiental, o princípio da precaução diz, apesar de não haver a medida científica, há indícios razoáveis, e mesmo diante dessa dúvida razoável, algumas medidas passam a ser necessárias, passam a exigir que, né, que algumas atitudes sejam tomadas. Quando a gente traz a discussão do princípio da prevenção e da precaução para o meio ambiente, para a sustentabilidade, é importante reforçar que o desenvolvimento sustentável ele vem sim para suprir as nossas necessidades atuais, mas sem comprometer as futuras. E aí falando aqui do Amapá, onde, por exemplo, está se discutindo a liberação do petróleo, que ainda não aconteceu por questões ambientais, por limitações que o IBAMA fez, olha, está faltando cumprir as exigências ambientais, é preciso suprir isso. Eu trago para vocês, olha, o petróleo, quando ele chegar aqui, ele vai trazer muito emprego, emprego que a gente não tem, vai trazer o dinheiro que o nosso estado não tem, mas é necessário que desenvolvimento sustentável. É necessário suprir sem comprometer os recursos do futuro. O desenvolvimento sustentável no ambiente laboral, ele exige o quê? Uma visão de equilíbrio econômico-ambiental, que é exatamente o uso racional dos recursos que nós temos. E para isso é necessário prevenção de danos, eis a implementação dessas políticas sustentáveis e do uso irrestrito dos princípios da precaução e da prevenção. A aplicação desses princípios no ambiente de trabalho, eu digo que deve se dar num contexto democrático como somos, ou seja, com participação, inclusive, dos trabalhadores, com base científica através de capacitação. É necessário que se entenda por parte das empresas, das exploradoras do capital, né, que o desenvolvimento econômico ele deve obedecer a uma proteção ambiental. É necessário que haja o quê? Transparência no acesso das informações. Claro que implementar tudo isso no ambiente laboral encontra desafios. Quais desafios? Eu pontuo assim, né, ao longo do artigo. A resistência cultural, que é exatamente a dificuldade, tanto das empresas de mudarem práticas estabelecidas, quanto dos empregados aceitarem isso. Existe também a questão da limitação financeira, que é o custo associado à implementação de políticas e medidas preventivas. Existe a situação da falta de capacitação, não só dos empregados, mas como dos gestores, ou seja, os treinamentos precisam ser mais eficientes para promover a sustentabilidade. As inovações do mercado de trabalho no dia a dia, eles exigem o quê? Um equilíbrio entre a precaução e inovação. E aí é o caminho que eu vejo mais razoável, sendo uma pessoa da ciência, pesquisa científica, inovação responsável, protocolos de segurança, monitoramento contínuo. O compliance, ele funciona, então precisamos nos valer disso. Por fim, eu dou a minha sugestão pessoal aqui, né, que fiscalizações efetivas, elas fortalecem também esse uso adequado do meio ambiente como um todo. Então, já partindo para a finalização, o princípio da precaução e da prevenção, eles continuam sendo uma ferramenta fundamental na promoção da segurança do meio ambiente como um todo, com destaque para o meio ambiente do trabalho. A pesquisa, a partir da problemática que eu apresentei para vocês, ela confirma que a adoção desses princípios no meio ambiente do trabalho pode reduzir significativamente
os riscos, promovendo isso aqui, não só bem-estar do meio ambiente, mas promovendo a dignidade da pessoa humana, das pessoas envolvidas no processo. E com esse estudo também é possível compreender que a falta de treinamento adequado por parte de trabalhadores e empresas impedem a aplicação dos princípios. E, por fim, a proposta da solução assim, que eu recomendo taxativamente é que eu sugiro a aplicação, né, dos princípios da precaução e da prevenção nos mais variados ambientes de trabalho. Obrigada. Obrigada, Cássia. Exatamente nos 10 minutos, pontual. É importante essa tua análise e chama atenção que tem que ter no triplo esse aspecto, né? Com precaução e tudo, mas com a possibilidade de melhoria econômica, e a melhoria econômica traz a melhoria social, né? Porque precisa de recursos para garantir direitos. Mas é isso, tem que observar os princípios para que as gerações futuras não venha a sofrer prejuízo em relação às futuras e atuais, né? Mas é isso, tem que ver equilibradamente. Parabéns aí pelo trabalho. Nós vamos agora, então, muito obrigada, Cássia. Vamos, então, passar para o próximo trabalho. O próximo trabalho é A Cultura de Jorge Amado na Construção Humanista da Constituição de 88. É um trabalho em conjunto com o Paulo Pereira de Sena, a Patrícia Belo e o professor Fábio Veio. Eu vejo aqui que é da Unifiel, e o professor Fábio, professor da Lusófona, mas é professor também da Unifiel, do mestrado, né? Então, vou passar a palavra, vocês têm 10 minutos, os três juntos, para apresentar. Eu vejo que o professor Fábio não está, mas então os dois, né? O Paulo e a Patrícia. Então, com a palavra. Professora, Estamos, eu queria saber se o slide que eu coloquei, as pessoas estão vendo. nós estamos vendo, sim, estamos vendo. Em primeiro lugar, professora, é uma boa tarde é uma tarde muito requisitada, é uma tarde muito esperada, né? Fazer parte do mestrado, ser orientando do Fábio é, é um privilégio, né? Meu orientador não tá, porque ele está na organização do evento, então ele varia de todas as salas. Mas, enfim, a Patrícia Bela, que está abaixo da minha imagem quando eu estou aqui, é minha colega, minha parceira de trabalho, minha colega do mestrado, e eu fico um privilégio conhecer a professora, né? Já ter visto o vídeo, alguma coisa, e estar nessa luta que digamos, o meio da educação, né? Seu foco da educação, né? Não existe mestrado sem pesquisa, não existe pesquisa sem mestrado. E vamos lá, vamos à luta deixa eu ver. Então, a minha pesquisa o primeiro bloco, acho que vocês estão vendo a cultura de Jorge Amado na construção humanista da Constituição de 88. Para bom entendedor, Jorge Amado, ele é considerado o na verdade, o grande escritor brasileiro que representa a cultura, não só a cultura da Bahia, mas a cultura do Brasil. Ele levou a literatura da época dele e a literatura do histórico, filosófico, sobre mulheres, sobre direitos. Ele colocou em tese o direito da mulher, o direito da mulher ser quem ela quiser, na hora que quiser, e ela ter a profissão que ela quiser. Pela primeira parte que eu dividi, minha tese de mestrado é sobre Jorge Amado, então eu dividi entre direito da mulher, foco político e foco de folclore. Jorge Amado, ele tem uma estrutura na literatura dele, onde ele se baseou muito pelas ideias que ele tinha sobre a questão de sofrimento. Jorge Amado, ele é um defensor de direitos, foi, né? Na verdade, não foi, o verbo foi, ele é um defensor de direitos humanos, quando ele fala da questão da mulher, da negritude, a questão do direito de prática religiosa. E Jorge Amado foi deputado federal, mediante o regime militar. Ele foi preso, ficou preso em cárcere durante 8 anos, juntamente com alguns colegas, alguns amigos dele de partido. Ele foi do Partido Comunista do Brasil. Ele foi da turma que entrou em 1946 e 43 na Câmara Federal. Ele foi deputado apenas por 3 anos.
Eu vou falar alguns fatos para eu já me basear nos meus slides, né? Aqui no segundo slide eu coloquei, né, a principal literatura de Jorge Amado. Ele era advogado e escritor, e dos famosos livros de Jorge Amado, Gabriela Cava e Canela, traduzida em russo, traduzida em outros idiomas, em inglês. Tem a questão sobre a questão da Bahia, sobre a questão da prática religiosa, sobre todos os santos da Bahia, escreveu sobre os subterrâneos da liberdade, falou sobre, levou a Unesco, foi o primeiro escritor literário que foi homenageado e aceito pela Unesco e recebeu prêmios. Jorge Amado, ele falou deixou uma frase neste livro que tem aqui embaixo, chamada Navegação de Cabotagem, da seguinte maneira: se de alguém me envaideço quando penso que perdi o parlamento da emenda que apresentei ao projeto constitucional, uma vitória mantida até hoje, veio garantir a liberdade de crença no Brasil. Baseado nisso, Jorge Amado, quando você fala o referencial constitucional, você tem que lembrar sobre a frase que paira sobre a Constituição: o direito de prática religiosa no Brasil é um direito laico. Essa frase ela foi introduzida por Jorge Amado dentro da Constituição, depois de muitos embates, depois de 3 constituintes, depois da dispostação, a Câmara Federal e o Senado, eles foram retirados 3 vezes, foram desmontados em cima do regime militar, e ele foi preso mediante 1964, foi na época da primeira prisão dele. Ele teve 4 prisões, e uma das prisões, porque ele era conhecido como um literário, como um interpretador, como alguém que argumentava. Ele fez parte da criação dos partidos de esquerda no Brasil, que levantavam a bandeira, e por incrível que pareça, e as pessoas não entendam, a questão da democracia no Brasil, ela não é só de 88. Ela é da primeira Constituição de 32, que foi retirada, da questão da Constituição de 46. E hoje, todos os artigos feitos sobre liberdade religiosa, sobre liberdade de imprensa, eles são da época de Jorge Amado, lá atrás, em 1946. Ele é o que a gente chama de quando a Constituição consegue puxar os artigos de antes e colocá-los. E essas ideias de Jorge Amado, Paulo, só elas para estão. dizer que tu não está passando o slide, continua estando o slide na Desculpa, primeira. perdão, professor, desculpa, eu pensei que estava no automático. Então, baseado no fato de que Jorge Amado, eu vou já passar para minha colega, professor. Jorge Amado, ele insurgidamente conhecedor de todas as práticas e todas religiosas, hoje, a voga da Constituição de 88, depois de 40 anos quase da Constituição, ela é simplesmente uma luta permanente diária. Ele defendeu a Constituição e defendeu o direito à escola pública livre, natural, prática, como direito constitucional, coisa que não estava na Constituição de 1947, a última. Então, a professora falou isso, a minha colega, ela vai falar a parte dela. Professora, desculpa, eu pensei que estava rodando o slide, perdão, desculpa. É, a gente pode pensar na questão da negritude, da questão, por exemplo, eu vou citar a última coisa antes da Só minha para colega falar. registrar, Paulo, tu gastou 7 minutos, ela Tá, vai ter só tá. 13, viu? Tá, ok. A Lei Maria da Penha, ela, na verdade, a criada Lei Maria da Penha já era falada lá em 47, né? E é a estrutura baseada em toda a literatura de Jorge Amado. Patrícia, por favor, sua fala. Patrícia está com a palavra. Patrícia? Tá, Oi. bom dia a todos, eu serei breve. Bom dia a todos, eu serei breve, eu só peço para o meu colega Paulo repassar os slides desde o início para nos situarmos na questão da navegação de cabotagem, quando Jorge Amado disse, né, que uma das coisas que o envadeceu bastante no parlamento, que ele considerou como tempo perdido, foi a ementa 3.218, que garantiu a liberdade de crença no Brasil, né? E essa liberdade de crença, esse direito tido como fundamental,
perpassou pela Constituição de 46, pela Constituição de 67, pela emenda constitucional de 69. A Constituição brasileira hoje, ela entende que o direito à liberdade de consciência e de crença, ela é um direito fundamental. Ela é um direito individual e coletivo que não pode sofrer resistência, que não pode sofrer restrição. Né? O meu colega Paulo pode passar, por favor, para a ementa do STF, onde o STF, em decisão recente, ele disse o seguinte: ele condenou a União e o Detran do Paraná a permitir que todas as freiras, né, quando fosse renovar sua carteira nacional de habilitação, pudessem tirar foto com a sua vestimenta religiosa, porque considerou que a vestimenta religiosa faz parte do direito de crença, faz parte do direito da religião que elas professam, que no caso é a religião católica. E quando se retira essa vestimenta, quando se restringe esse direito, você está afrontando o direito fundamental garantido constitucionalmente. Colega Paulo, por favor, vá passando para o tema 953. Tanto é que esse direito é tão fundamental, tão importante, que é a base do Estado Democrático de Direito, que o STF impôs o tema 953, que diz o seguinte: possibilidade de, em nome da liberdade religiosa, excepcionar obrigações impostas a todos relativa à identificação civil. O que isso quer dizer? Que uma legislação administrativa que diz como você tem que se vestir, ela não pode se sobrepor a um direito fundamental, que tange na questão da liberdade religiosa. Então, é um direito que tem que ser aplicado e observado por todo o Tribunal de Justiça do país. E o que é interessante é que o direito à liberdade de crença e de religião é um direito internacional. A Convenção Europeia do Direito do Homem, no artigo 9º, ele diz isso, que a liberdade de manifestar religião, a convicção religiosa, é um direito que não pode ser restrito, porque é um direito humano, que se segue pela cartilha da OEA, onde ela faz um estudo da liberdade de religião e de crença e demonstra a vulnerabilidade desse direito com a questão política da extrema-direita, e que ele precisa ser defendido. E a Corte Interamericana de Direitos Humanos recentemente decidiu um caso onde os índios Uia versus a Colômbia, onde a Colômbia ela queria fazer extrativismo minerário no território desse povo indígena, e que a Corte disse o seguinte: não pode, porque mesmo que haja a extração de minérios, o extrativismo, a atividade minerária, o povo indígena ele precisa ser consultado. E ainda mais, a propriedade ancestral, que envolve a questão religiosa e cultural daquele povo naquela região, precisa ser respeitado. Então, o que nós observamos? Que esse direito religioso já está nas esferas internacionais. Patrícia, vocês já passaram 1 minuto, então eu queria que Tá você... ok, professora. Eu peço a paciência para ela finalizar, professora. Continua, Então, Patrícia. já indo para o final, isso demonstra o quê? Que o direito religioso, o direito de crença, é um direito humano, que é respeitado tanto a nível nacional quanto internacional. É isso. Professora, Eu agradeço, eu sei que quando tem dois posso finalizar? apresentadores ou mais às vezes, mas faz parte também, né, o poder de síntese é o meu papel e eu cumpro, e assim. E aí, se você quiser tirar a apresentação, inclusive não mudou, ficou sempre na mesma depois, né? Mas tudo bem, eu acho que deu para falar, vocês mencionaram os incisos e tudo, eu acho que, assim, às vezes, quando é pouco tempo, tem esse problema, e muitas vezes dá o slide, às vezes não. Quando a gente está com uma outra plataforma, nem sempre a gente consegue, mas já bem. Eu quero parabenizar, né, os três pelo trabalho, fizeram uma boa relação entre as escritas, né, não só ele como político, mas seus próprios artigos e livros, quem leu sabe disso, né, e o quanto isso pode ter influenciado, inclusive, na Constituinte. Eu vou, então, passar ao último. Você falou alguma coisa? Bom, Eu quero agradecer a senhora pela oportunidade e finalizar com a última frase lá, né? Que para já ele. passaram o tempo, Sim, Paulo, seja ok. muito Obrigado, professor. rápido. Obrigado. A vida Tá, só vale o amor e a amizade, o resto é utopia. E tudo presunção não paga a pena. É a última frase. Muito obrigado, professor. tá bom, então, tá. Eu vou, então, passar para o último trabalho. Agradeço mais uma vez a Patrícia
e o Paulo, e vou passar então para o último trabalho, que é a hermenêutica constitucional como ferramenta para a atuação do juiz intergeracional na tutela do meio ambiente. Quem vai apresentar é a Andresa Ramos, a Luana Damasceno e também a Priscila Alencar, que são da Universidade do Estado do Amazonas. Vejo que nós temos mais um estado da Amazônia ali, né? Antes o Amapá, e agora vocês apresentando, e as duas questões ligadas ao meio ambiente, né? No sentido lato. Eu não sei quem vai começar, lembrando que são 10 minutos para os três. Tá? Então, com a palavra. Quem vai iniciar é você, Luana? Isso, eu vou representar as meninas hoje, Tá que elas bom, estão no então. outro GT. Tá com Então, palavra, tá com a palavra, então, Luana. obrigada. Então, como foi falado, o nosso tema de pesquisa é sobre a hermenêutica constitucional como ferramenta para a atuação do juiz intergeracional na tutela do meio ambiente. E esse tema ele é pautado sobre a teoria harbeliana, que ela consiste na seguinte premissa, de que a Constituição democrática ela deve ser interpretada por e para uma sociedade. É por isso que o nosso estudo em questão, ele explora as implicações dessa perspectiva para a atuação do Poder Judiciário em matéria ambiental, especialmente no que concerne à tutela do direito das futuras gerações. Desse modo, a gente traz aqui como problemática a conciliação entre a proteção ambiental e o desenvolvimento econômico dentro dos limites financeiros e sociais do Estado, buscando aprofundar como a hermenêutica constitucional, sob influência da teoria harbeliana, ela pode orientar a atuação do juiz intergeracional na resolução de conflitos ambientais complexos. Nossa pesquisa ela tem como objetivo geral examinar as implicações dessa teoria para o direito ambiental, com foco na atuação do judiciário, na resolução dos conflitos ambientais, especialmente, considerando as restrições impostas pelo princípio da reserva do possível. Nesse sentido, a gente utilizou aqui uma metodologia qualitativa, partindo da pesquisa bibliográfica com técnica de investigação de revisão de literatura. E aí, essa pesquisa ela vai ser dividida em mais ou menos 3 tópicos. Uma pesquisa que ainda está em desenvolvimento. A gente começa iniciando falando um pouquinho sobre a teoria da Constituição aberta, né? Em que, como eu já falei, o jurista Peter Haber, ele é constitucionalmente reconhecido pelas suas contribuições à teoria constitucional. Ele defende que a Constituição ela deve ser interpretada por e para uma sociedade. Ele ainda propõe uma visão pluralista da interpretação constitucional, na qual a Constituição ela é vista como resultado de interação entre o texto legal e a realidade social. Nesse sentido, todos os membros da sociedade, desde os cidadãos comuns até os órgãos do Estado, eles participam ativamente da construção do significado da Constituição. No Brasil, essa concepção de sociedade aberta, de intérpretes da Constituição, ela tem um eco significativo na jurisprudência do STF, principalmente em relação à participação do amicus curiae. Ela foi, inclusive, admitida no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 2778 de São Paulo. Então, se por um lado essa teoria ela valoriza a participação de diversos atores sociais, ela também levanta a questão da fragmentação do processo interpretativo, diante do risco ali de múltiplas interpretações conflitantes e de qual seria o exato papel desses diferentes atores nessa fase de interpretação. Em um segundo momento, a gente também fala ali sobre o princípio da reserva do possível, porque como que ele influencia ali na atuação do papel do judiciário, né? Já que a ideia da reserva do possível aqui para o Brasil é para fins de limitação orçamentária do Estado. E no terceiro tópico, a gente fala exatamente do papel do judiciário na resolução dos conflitos ambientais em um contexto de escassez de recursos, já que a consolidação de uma ética individualista e desinteressada pelo bem comum, aliada a um modelo de desenvolvimento industrial predatório, ele gerou uma sociedade marcada por profundas desigualdades sociais e ambientais.
E essa busca incessante por lucro econômico, sem considerar esses impactos sociais e ambientais, ele transformou o mundo em um cenário de risco constante, onde as escolhas do presente eles acabam comprometendo a qualidade das futuras gerações. E é com essa crescente necessidade de conciliar desenvolvimento econômico e proteção ambiental que o Poder Judiciário ele tem sido desafiado a desenvolver novas ferramentas interpretativas para solucionar conflitos que extrapolam os limites da lógica positivista tradicional. Porque ao ponderar os interesses em conflito, principalmente em um contexto de escassez de recurso, onde os valores ecológicos e antropológicos frequentemente eles se chocam, os magistrados eles têm a responsabilidade de garantir que o desenvolvimento econômico ele não se dê às custas das futuras gerações. E esse liame de ponderação de interesses, a gente é razoável utilizar como método para a solução de conflitos, né? Uma técnica jurídica essencial que pode ser a ponderação, né? A técnica da ponderação, que ela não venha se resumir a uma análise, a uma mera análise fática, mas ela exige também a consideração das normas constitucionais e dos valores fundamentais que as inspiram. Ou seja, para além de uma estrutura tridimensional, a resolução de conflitos entre normas, ela exige critérios claros, como a prioridade de normas que garantam diretamente direitos fundamentais e a prevalência de regras sobre a parte não essencial dos princípios. E aí a ideia é trazer aqui exemplos jurisprudenciais, né, relacionados justamente à falta de saneamento básico, educação ambiental, e entre outras carências que são levadas ao judiciário por falta de orçamento. E é nesse cenário que o Poder Judiciário, analisar caso a caso, ele constrói uma norma específica que contempla a complexidade da realidade fática e o contexto socioeconômico que a política pública está inserida. Nesse contexto, a fraternidade e solidariedade elas emergem como princípios norteadores, impondo aos litigantes a busca por soluções que garantam a proteção ambiental, tanto do Estado quanto aos demais atores sociais. A efetividade da justiça ambiental, nesse sentido, ela depende de um judiciário imparcial e independente que seja capaz de assegurar o acesso à justiça, assim como também promova a efetividade das normas ambientais. Nesse sentido, a gente tem aqui como resultados que a teoria harbeliana preconizar uma interpretação constitucional plural e dialógica, ela influenciou a jurisprudência brasileira, especialmente no que tange à participação dos atores sociais no processo de construção do significado das normas ambientais. No entanto, a aplicação do princípio da reserva do possível, frequentemente ele invocado como limite para a efetivação desses direitos, ela exige uma ponderação cuidadosa para não se tornar um obstáculo à proteção do meio ambiente. Nesse sentido, a atuação do juiz intergeracional emerge como crucial, né? Porque demanda ali uma hermenêutica constitucional evolutiva e sensível à dimensão temporal dos danos ambientais, porque ela tem que buscar conciliar os interesses imediatos com a sustentabilidade, tendo como fator preponderante a sustentabilidade a longo prazo. A princípio é isso, a nossa pesquisa ainda está em construção e, desde já, eu agradeço pela participação. Obrigada. Luana, eu agradeço, você ficou no horário, até 2 minutos menos, e assim eu vai dar para, porque eu vejo que já tem muitos participantes do próximo painel, o painel 4 vai ser realizado nesse mesmo link, vejo que tem muita gente esperando, e eu quero agradecer a todos, quero agradecer a compreensão, né, uma atividade antipática. Eu percebo que todos, os trabalhos todos, eles estão aliando a teoria e a prática, isso é muito interessante, não é uma pesquisa para o nada, é uma pesquisa para contribuir com a realidade. A Luana disse, a pesquisa ainda, como outros, né, está em desenvolvimento porque vocês têm um prazo para entregar o artigo final para publicação. Isso aí, a organização, vocês sabem todos os prazos, a organização está em contato com vocês. Eu quero agradecer muito a cada um por partilhar os conhecimentos, as pesquisas que vocês estão trabalhando. Eu quero agradecer mais uma vez a todos pela compreensão
E a Cássia diz que tem uma pergunta. Como nós temos 3 minutinhos, Cássia, sim, porque eu pensei em terminar no máximo 10h30 para não prejudicar o próximo painel. Pergunta, Cássia. É só sobre o horário, porque eu vi que tinha um horário manhã e um horário tarde, mas nós não precisamos mais apresentar à tarde, né? Ficamos livres para assistir outras Esse é o Não, palestras. Portugal. vocês não, mas assim, outras serão outros trabalhos. Não, vocês apresentaram, porque, na verdade, agora, das 10h30 até o meio-dia, vai ter mais um painel. Inclusive, eu vejo aqui que tem alguns já apresentam que vão apresentar a partir de 10h30. Na verdade, eu não sei se você mandou, se você mandou o trabalho completo ou não, se mandou só. Se não mandou o trabalho completo, tem o prazo para encaminhar para ser publicado. É muito importante, né? Tanto professores quanto alunos do mestrado, doutorado, a publicação é essencial, todos sabem disso, né? Então, não percam a oportunidade, né? Já que mandaram, muitos já mandaram artigo completo, outros não. Então, mandem no prazo para publicação. É uma publicação que tem, vai ser, todos vão ter acesso, né? Inclusive as bibliotecas europeias, cada uma das nossas instituições. Então, eu não sei se te esclareci, Cássia. É isso, obrigado. Tá Cheguei a bom, mandar então. contato. Gente, alguém assim, mas se for para falar, meio minuto, né? Eu Porque só nós queria já agradecer estamos. pela oportunidade. Não, eu que agradeço a todos e eu acho que é isso, é uma oportunidade de partilhar, né? Vocês partilhando e nós recebendo, cada um de vocês partilhando. Eu também sempre apresento, mencionei ali que estava num evento que está acontecendo de forma híbrida lá no Porto, né? Falei aí sobre sustentabilidade, mas daí da Seguridade Social, que é meu tema de pesquisa. Eu reitero meus agradecimentos a vocês, reitero meus agradecimentos tanto ao NAMA quanto ao Iberujur, faço em nome do professor Fábio e vou então encerrar esse painel. Eu já vejo alguns dos, eu só não vi o próximo coordenador, né? Mas vi muitos dos apresentadores, e se quiserem, eu sei que alguns vão continuar, inclusive, vocês não precisam mais apresentar, mas a participação está aberta, inclusive nos outros, né? Podem participar, vocês pegam a programação. Aí, não, eu acho mais interessante a outra sala, tem um trabalho que tem relação com a minha pesquisa e tal, então podem participar nos outros painéis, certo, gente? Mais uma vez, muito obrigado. Eu vou, dentro do prazo aqui, né, são 10h29, dentro do prazo, então, vou encerrar aqui, e para que a próxima mesa possa iniciar seu trabalho exatamente 10h30. Gente, mais uma vez, muito obrigada. Eu aplaudo a cada um de vocês Obrigada. pelas brilhantes apresentações, certo?